Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos à redação de O Tempo, na capital federal, onde está o editor-chefe Ricardo Corrêa. Muito boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Ricardo, o presidente Lula a caminho da China, uma viagem que pode durar aí até 24 horas. Tem uma parada prevista em Lisboa, né, em Portugal. Não sei se essa parada já ocorreu de fato. Você quem diz para nós, mas o fato é que essa viagem é muito importante para o governo Lula, né? Exatamente, essa parada ainda não deve ter ocorrido não, porque o voo saiu daqui às 7h30 da manhã, 7h31 da manhã, então provavelmente ainda não pousou para essa primeira escala, né? Mas de fato uma viagem que é considerada muito importante, não por acaso ela foi remarcada rapidamente, né? Após aquele problema lá da pneumonia leve que o presidente teve e que precisou por causa disso adiar, né, o primeiro encontro que ele teria com Xi Jinping, né? E uma pauta recheada, né, de assuntos tanto do ponto de vista comercial, de interesse do governo brasileiro e de empresas brasileiras, quanto do ponto de vista político, de ordem mundial mesmo, de discussões que precisam ser tratadas pelos dois países, né? Sim, quem está nesse avião com o presidente Lula, Ricardo? Quem que a gente poderia destacar de nomes mais importantes? Olha, tem muita gente, né, nesse voo, né, uma comitiva muito grande, né, tem 7 ministros, por exemplo, eram 9, mas no fim das contas embarcaram 7 ministros, né, entre os ministros que acabaram não indo, estava o Alexandre Silveira, né, ia e decidiu não ir, mas é uma comitiva que inclui ministros das diversas áreas, né, agricultura, Ministério da Fazenda, né, o Fernando Haddad está com Lula, e há a própria, né, primeira-dama, a Janja também estava, ela até postou uma foto no avião com uma meia do Star Wars, né, chamou atenção reclamando que estava frio, e tem muitos parlamentares, né, incluindo o presidente do Congresso, né, o Rodrigo Pacheco, também outros vários parlamentares, né, Janones, Tabata Amaral, uma série de outros parlamentares. É uma viagem realmente com uma comitiva grande, não é tão grande quanto na primeira ideia de viagem, porque alguns empresários que estavam previstos para ir junto acabaram indo naquela reunião em que foi mantida pelo ministro da Agricultura, então nem todos os empresários, né, nem todo o grupo que ia naquela outra comitiva foi, mas é uma comitiva extensa, até porque são muitos assuntos, né, Léo, sendo tratados. Do ponto de vista comercial, por exemplo, o pessoal da agricultura, né, tem uma especial atenção com a relação Brasil-China. Há uma discussão sobre a possibilidade de se usar as moedas próprias nas transações entre Brasil e China, né, o real e o yuan, não sendo necessário usar o dólar. Isso torna menos burocrático e mais barato fazer essas transações entre os dois países. Isso está entre os acordos, as discussões que vão ser feitas lá na China, assim como está também um certificado digital para facilitar esse comércio, que também torna mais barato e menos burocrático. Então, assim, do ponto de vista econômico tem essa questão. Tem uma discussão sobre a produção de satélites, Brasil e China, principalmente um satélite que está sendo desenvolvido para monitoramento da Amazônia, mesmo em dias de tempo fechado, né, com muitas nuvens. Isso também vai ser discutido nessas reuniões lá na China. Então, assim, há diversos assuntos e isso faz com que muita gente se interesse por essas reuniões, né? Eu estava lendo um pouco mais sobre esses satélites, os radares aí chineses. Parece que a precisão deles é tão alta, né, que poderia ver assim, até mesmo uma árvore teria sido cortada na Amazônia, fazendo comparação ali de imagens. Eu fiquei assim um pouco impressionado com essa tecnologia, que a gente sabe que a China tem também muito investimento tecnológico. Em relação a ponto político, a gente vê um contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que era um crítico ferrenho do governo chinês, mesmo sendo o maior parceiro comercial do Brasil, né, Ricardo? Exato, isso gerou muito ruído, né, nos últimos anos, e Lula tem uma postura muito diferente nesse aspecto, até porque a posição de Lula no cenário internacional é de que vai conversar com todos, tentando colocar ali uma posição mais ou menos equidistante e tal, né? Isso às vezes desagrada alguns países, mas o fato é que o Brasil se reaproximou do governo norte-americano, com Joe Biden, né, que havia sido deixado um pouco de lado, né, por decisão do próprio
próprio governo americano após a vinculação de Bolsonaro com o Trump, e também agora do governo chinês, né? O governo brasileiro tem esse interesse de estar ali numa posição equidistante, mediando ali um conflito que existe comercial de China e Estados Unidos, e o Brasil, o território brasileiro, os investimentos no Brasil são um território dessa disputa também, das gigantes, das big techs americanas e chinesas, né? E o Brasil vai discutir ali questões relacionadas à guerra Rússia-Ucrânia, né? Já que a China é um interlocutor prioritário da Rússia. Então, como o Brasil tem um interesse de discutir essa questão também, porque ela causa problemas de ordem mundial, principalmente de ordem econômica, essa conversa com Xi Jinping é muito esperada. E vem num momento em que a China também tem suas tensões internas lá, os problemas com Taiwan, né? A tensão aumentou muito, né? E se houvesse uma tentativa de invasão da China à ilha de Taiwan, isso poderia gerar aí um conflito tão grande ou maior do que Rússia e Ucrânia, e isso também seria catastrófico do ponto de vista econômico, além, óbvio, né, do mais importante, das perdas humanas que isso representa, né? Verdade. Possivelmente o presidente Lula vai encontrar com a ex-presidente Dilma Rousseff, ela que já está na Ásia também, desde que assumiu o Banco dos BRICS, né? O primeiro evento de Lula na China, ao chegar na China, é com Dilma, né? É a posse da Dilma no Banco dos BRICS, né? Essa posse, apesar dela já estar trabalhando, já não é de hoje, essa posse foi adiada justamente porque Lula não pôde ir na outra visita, e aí eles adiaram para agora. Então, sim, Lula vai fazer essa primeira passagem por Xangai, que é o centro financeiro da China, para depois ir até Pequim, né? E aí para essa conversa com Xi Jinping. Então essa reunião com a Dilma é uma das primeiras, dos primeiros encontros. Mas essa discussão na China, ela é variada, viu, Léo? Tem de tudo quanto é assunto. Tem venda de avião da Embraer, que é uma possibilidade de venda de 20 aeronaves da Embraer, compra de caminhão da JAC Motors pela Seara, tem uma série de outros assuntos de ordem econômica, construção de navios pela Suzano, ampliação da exportação de carne, agora que já foi liberado aí de novo, né, a venda de carne, a compra da fábrica da Ford pela chinesa, né, BYD, que pode construir aí carros elétricos no Brasil. Então, assim, é variada a pauta realmente dessa reunião, dessa série de reuniões da comitiva de Lula com os chineses. Ricardo, para a gente terminar, o Lula encontra com o Xi Jinping a previsão na sexta-feira. O retorno ao Brasil é quando? Então, depois que ele fizer a reunião com Xi Jinping, ele ainda vai, na volta, passar nos Emirados Árabes, né? Em Abu Dhabi, né? Então, se eu não me engano, a viagem, o encontro em Abu Dhabi é no dia 15. Então, ele deve voltar depois desse encontro em Abu Dhabi e não vai ficar muito tempo no Brasil, já que no final do mês já tem viagem também para a Europa, né? Deve ir para Portugal e Espanha. Então ele vai ficar aí 10 dias, talvez menos, acho que menos de 10 dias, vai ficar uma semana no Brasil e viaja novamente. E aí, com isso, o Geraldo Alckmin assume a presidência do Brasil, depois de tanto tentar a presidência da República, agora como vice-presidente, com certeza ele vai passar muitas semanas nessa cadeira aí de líder da nação brasileira, né, Ricardo? Exatamente, ele assumiu hoje novamente essa cadeira. Com uma curiosidade, né, enquanto o Lula estava conversando com os chineses, né, tá indo para conversar com os chineses, o Alckmin hoje recebeu uma série de empresários japoneses e o embaixador do Japão, né, também aqui no Brasil. Recebeu vários empresários de empresas importantes do Japão, além de vários parlamentares. A agenda de Alckmin está bastante cheia hoje e deve ficar bastante cheia aí nos próximos dias. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Até amanhã. Não. Eu que agradeço. Amanhã nós não temos alerta porque tem jogo do América no meio da tarde. O Ricardo, o meu consultor esportivo é o Roberto Melcari. Tá avisando aí. Pela terceira fase, né, da Copa do Brasil, não é isso, Roberto? É isso aí. Terceira fase, América jogando amanhã. Mesmo. Então, obrigado. Então a gente fala novamente na quinta-feira. Obrigado. Um abraço para você e para o Roberto. Até mais.